orfanato, Branca oferece ajuda financeira a Esmeralda, mas ela recusa com firmeza. Dominga revela a questão utilizando o dinheiro deixado por José Armando, porém Esmeralda deixa claro que pretende devolver cada centavo. Branca decide acompanhar as duas até a casa onde estão morando, movida pelo desejo de conhecer melhor o lugar e conversar com Socorro. Além disso, faz questão de restituir com juros tudo o que não conseguiu dar à filha ao longo dos anos, mas Esmeralda afirma que só precisa do carinho e da presença da mãe. Enquanto isso, Fátima comenta com Rodolfo sobre o reencontro entre Branca e Esmeralda. Rodolfo deixa claro que ninguém pode obrigar Esmeralda a viver com eles naquela casa. Fátima, por sua vez, revela que esteve no cartório para se informar sobre o que seria necessário para anular o casamento de José Armando e Esmeralda. Graziela descobre que a mãe está na casa de Branca e decide ir até lá. Paralelamente, Branca e Crisanta visitam a casa de Socorro e conhecem de perto a realidade de Esmeralda. Ela vive sob o teto de uma viúva que perdeu o marido em um naufrágio e criou a filha com muito esforço. A Aurora, essa filha, estuda desenho têxtil e trabalha para ajudar nas despesas da casa. Dominga incentiva a Esmeralda a se dedicar à construção de uma carreira e comenta que com a ajuda da irmã Lucila ela começa a reconhecer algumas letras. Esmeralda explica que está aprendendo por meio do tato usando massa de modelar e sonha em conseguir escrever o próprio nome e o do filho. Lúcio planeja localizar Esmeralda por intermédio de José Armando e se alegra ao perceber que ele foi embora tomado por incertezas. Graziela comenta com Fátima e Rodolfo que foi convidada para sair por um rapaz apresentado por Doris. Fátima, no entanto, alimenta a esperança de que José Armando fique livre e possa recomeçar ao lado da filha. Rodolfo afirma que Esmeralda e José Armando seguirão caminhos distintos e acredita que Graziela seja o verdadeiro destino do filho. Branca chega em casa anunciando que esteve com a filha e Graziela demonstra felicidade pela tia. Fátima observa que Branca não conseguiu convencer Esmeralda a morar com a família. Branca conta que já conheceu o lugar onde Esmeralda vive ao lado de uma senhora viúva de sua filha e mantém a fé de que ela ainda conseguirá trazê-la para casa. Rodolfo insiste que não podem obrigá-la. Fátima comenta o incômodo que seria José Armando e Esmeralda vivendo sob o mesmo teto. Nesse momento, José Armando se aproxima e se dispõe a morar no apartamento que havia alugado para viver com Esmeralda, mas que acabou não sendo utilizado. A sós, Graziela o incentiva a não se acovardar e a procurar Esmeralda. Na casa grande, Adrian canta e toca violão, enquanto sofre por Graziela, sendo observado por Ofélio. Na casa de Socorro, Esmeralda pratica leitura com massas de modelar e comenta com Aurora sobre o método Braille. A Aurora se oferece para ajudar, mas pondera que se Esmeralda for operada em breve, talvez o esforço não valha a pena. Esmeralda considera a possibilidade de realizar a cirurgia após o nascimento do filho e, tomada pela esperança, imagina a emoção de poder ver o rosto do bebê. Branca entrega a José Armando o endereço de Esmeralda, deixando claro que ele sabe exatamente o que precisa fazer. Esmeralda atende à porta sem saber quem é e se surpreende ao receber um abraço de José Armando que a chama de seu amor. Ele se inclina para beijá-la, mas é interrompido quando Aurora chega perguntando quem ele é. José Armando se apresenta como o marido de Esmeralda e é recebido com cordialidade, enquanto Aurora se afasta discretamente para o quarto. José Armando questiona o motivo da fuga de Esmeralda. Ela explica que decidiu ir embora para evitar que ambos continuassem se ferindo inutilmente. José Armando insiste que ainda precisam conversar e tentar chegar a um acordo, mas Esmeralda afirma que existe entre eles um obstáculo que ele não consegue aceitar e que ela não tem como resolver. Ela revela que quase perdeu o filho e que só se salvou com a ajuda da irmã Piedade, acreditando que isso aconteceu pela vontade de Deus. José Armando se surpreende com a revelação e reage com ressentimento ao perceber que Esmeralda defende a criança, acusando-a de demonstrar consideração por Lúcio Malaver. Ele afirma que Lúcio destruiu suas vidas e critica Esmeralda por tê-lo procurado no hospital movida por pena. Ela se recusa a agir com ódio, diz que Lúcio cuidou dela quando precisou, que aprendeu muito com ele e que não seria capaz de agir com ingratidão. José Armando relembra que Lúcio mentiu ao falar que não havia possibilidade de curar sua cegueira apenas para que ela não visse seu rosto deformado. Aurora comenta com Socorro que o marido de Esmeralda é um homem bonito, despertando a expectativa de que ele consiga convencê-la a voltar a viver com a família. Apesar do carinho que elas sentem por Esmeralda e Dominga, reforça-se a ideia de que o lugar dela deveria ser ao lado do marido.
Adrien avisa Dionísio que pretende ir embora no dia seguinte. O pai se despede com preocupação, aconselhando-o a tomar cuidado com tentações, más companhias e vícios. Adrien reconhece os valores sólidos que construiu ao longo da vida e afirma que vai buscar Graziella movido por um amor profundo que já não consegue conter. Dionísio admite que sentirá sua falta. Enquanto isso, Fátima incentiva Graziella a retomar a vida social, sair com amigos e se distrair, mas com discrição e sem se envolver seriamente com ninguém. Ela reforça que tanto ela quanto Rodolfo ainda alimentam a esperança de que no futuro Graziella e José Armando acabem se casando. José Armando se mostra incapaz de aceitar qualquer defesa de Lúcio e deixa claro o quanto foi ferido por ele. Esmeralda, no entanto, afirma que mais do que ódio, Lúcio merece compaixão e talvez até perdão, pois o vê como um ser humano arrastado por uma paixão doentia. Essa postura aprofunda o conflito entre eles, já que José Armando sofre ao perceber que Esmeralda não compartilha de seus sentimentos e teme que ainda exista algo que a ligue a Lúcio. Esmeralda afirma que nada disso permanece e sugere que deixem tudo para trás. José Armando, porém, confessa que sempre que visse Esmeralda com a criança nos braços se lembraria do que aconteceu e acredita que ela também se lembraria de Lúcio. Diante disso, Esmeralda manda que ele se cale e lembra que a criança pode ser filho dele. José Armando insiste que sempre existiria a dúvida e Esmeralda revela que fugiu justamente para poder sofrer em paz. Tomado pela angústia, ele questiona se ainda existe alguma solução para os dois. Esmeralda responde que a situação está fora do alcance deles e nas mãos de Deus, pois o filho vai nascer e ele não consegue aceitar essa realidade. Sem saída, ela pede apenas que José Armando nunca mais volte a procurá-la. Após a partida dele, Esmeralda desaba em lágrimas diante de Dominga e admite que sempre soube que não havia uma solução possível para ela e José Armando. Decide então tentar esquecê-lo mesmo com todo o sofrimento. José Armando, por sua vez, confessa ao pai que não consegue encontrar paz. Vive dividido entre a impossibilidade de estar com Esmeralda por causa da criança, a quem passa a considerar um inimigo, e o reconhecimento de que não consegue viver sem ela. Durante o café na casa de Socorro, comentam sobre a tristeza de Esmeralda, que passou a noite chorando, e lamentam que ela não tenha conseguido se entender com o marido. A Aurora considera José Armando um bobo e afirma que quando o amor é verdadeiro, vale a pena lutar contra tudo. Florzinha chora enquanto ajuda Adrien a se preparar para seguir viagem rumo à capital, temendo que algo ruim aconteça ao irmão. Ele a conforta e admite que se permanecer ali acabará morrendo de dor pela ausência de Graziella. Determinado, afirma que só descansará quando souber se é amado ou se a perderá para outro. Florzinha pede que ele não esqueça de procurar Esmeralda e Adrien acredita que Crisanta tenha notícias dela. Melésio chega animado à procura de Florzinha e faz mistério antes de revelar o motivo de tanta alegria. Ele conta que ao passar pela cidade foi chamado por Hugo do correio que lhe entregou uma carta. Emocionado revela que a correspondência de Esmeralda e a entrega a Florzinha pedindo que a leia com calma. Na carta escrita com a ajuda da irmã Lucila, Esmeralda conta que está bem, informa o endereço provisório onde vive em um local que acolhe pessoas necessitadas e diz que Dominga procura um lugar definitivo para morarem. Ela demonstra carinho por todos, pede que envie lembranças a Firmino e a Melésio e promete escrever novamente assim que tiver um novo endereço. No orfanato, Esmeralda conversa com a irmã Piedade enquanto ajuda no berçário. Tocada pela dedicação da freira, pergunta por que ela nunca formou uma família. Irmã Piedade então revela seu passado doloroso. Foi casada, engravidou, mas perdeu o marido em um acidente e o filho, que viveu apenas algumas horas após nascer prematuro, com 7 meses de gestação. Resignada à vontade de Deus, explica que renunciou à vida mundana e passou a dedicar todo o amor que não pôde dar ao filho aos órfãos da casa, reconhecendo que a perda deixou uma marca profunda em sua alma. Na mansão, Fátima chega cedo e Branca conta que José Armando saiu de madrugada, enquanto Rodolfo resolve assuntos no cartório relacionados a uma casa no litoral. Fátima admite não compreender como Rodolfo pode preferir a vida no campo à praia. Decidida a cuidar de Esmeralda e do neto, Branca anuncia que vai sair com Crisanta para comprar roupas e preparar o enxoval do bebê, convidando Fátima para acompanhá-las. Antes de sair, Branca recebe um recado informando que José Armando quer falar com ela ao telefone. Enquanto isso, Fátima comenta com Crisanta que Graziella ainda dorme se preparando para um almoço com amigos, cercada de pretendentes, embora finja acreditar que a filha continua sofrendo por José Armando. Do novo trabalho, José Armando avisa a mãe que não sabe se chegará a tempo para o almoço. Branca tenta falar sobre Esmeralda e ele confirma que foi procurá-la, mas afirma que prefere conversar em casa.
Amargurado, diz que Esmeralda demonstra mais consideração por Lúcio Malaver e deixa claro que acredita não haver mais solução para o relacionamento. Crisanta repreende Fátima por insistir em fazê-los acreditar que Graziella ainda ama José Armando. Fátima reage afirmando que o que Graziella viveu com Adrian não passou de uma bobagem do passado e mantém a convicção de que mais cedo ou mais tarde a filha voltará para José Armando. Crisanta, por sua vez, defende o amor entre José Armando e Esmeralda. Fátima insiste que Rodolfo deseja a anulação do casamento, o que entristece Crisanta, pois ela sabe que Rodolfo trava uma batalha contra si mesmo e afirma que os laços de sangue são mais fortes do que o orgulho. Rodolfo procura o Dr. Dias Miron para se informar sobre a situação do casamento do filho com Esmeralda. Esmeralda conversa com a irmã Piedade e desabafa sobre a sensação de abandono e fragilidade diante da gravidez. A freira a conforta, lembrando que o amor de Deus e o amor pelo filho serão sua maior força para enfrentar o mundo. Melésio toma café com Florzinha e se surpreende ao descobrir que Adrian vai para a capital. Ele sente urgência em levar a carta de Esmeralda para que Firmino leia. Florzinha decide enviar uma resposta para Esmeralda por intermédio de Adrian e Melésio pede que ela escreva dizendo que ele está com saudade. Animado insiste também em mandar flores. Nesse momento, Lúcio surge de surpresa, querendo notícias de Esmeralda e de seu suposto filho, mas Florzinha e Melésio afirmam não saber de nada. Florzinha ainda garante que o bebê é filho de José Armando. Irritado, Lúcio agarra e afirma ser o pai. Antes de sair, faz ameaças contra ela e Melésio, exigindo informações assim que surgirem. Zenaida suplica para que Adrian não a abandone, mas ele se despede com carinho. Fátima proíbe Crisanta de mencionar novamente o nome de Adrian e insiste que Graziella deve se casar com José Armando ou com alguém de posição social equivalente. Adrian se despede do pai, mesmo descrente, Dionísio lhe deseja sorte e afirma que a família estará à sua espera. Adrian pede a bênção, marcando sua partida com esperança, fé e determinação.